Neste capítulo de matemática, trabalhamos com localizações e trajetos por meio de referências e usando vocabulário adequado. Exploramos também as operações de multiplicação com o uso da configuração retangular e adição e subtração com foco na decomposição. Aqui nós estamos observando um carteiro entregando uma encomenda. Aqui nós temos a localização. Os endereços servem para localizar o lugar que se deseja encontrar. No entanto, como nem todo endereço é tão conhecido, mesmo com o uso dos mapas GPS, algumas referências ajudam na localização. Veja o exemplo. Dona Nilva estava varrendo a calçada quando o motoqueiro pediu a ela informação sobre um endereço. Continue nesta direção, vire a primeira rua que for mão para a direita. Siga até passar pelo posto de saúde e vire à esquerda. Você estará na rua que procura, já no sentido correto. Você vai utilizar essas mesmas informações aqui nesse mapa abaixo. Ali está a Dona Nilva, o motoqueiro e o posto de saúde. Você vai ler novamente as informações e vai refazer aqui nesse mapa. Então, a direção refere-se à posição. Então, quando viramos à direita ou à esquerda, mudamos a direção. Esse sentido refere-se ao caminho que se faz, como uma seta. Assim, ao voltar pela mesma rua, mudamos o sentido, mesmo estando na mesma direção. Então, ao desenhar, gente, o caminho do motoqueiro, por exemplo, as linhas são as direções. Há duas mudanças de direção, quando vira à direita e depois à esquerda. E o caminho do modo como é percorrido pelo motoqueiro define o sentido. Ele percorre apenas dois sentidos no exemplo, para cima da página e para a direita. Na página 5, Dona Nilva levou o Vitor ao parque, como já está perto do horário do almoço, eles estão saindo do parque e precisam voltar para casa. A única com telhado amarelo. Então, aqui nós temos que contar, né, por quantos quarteirões nós vamos passar. Então, vocês vão traçar o caminho e ver quantos quarteirões. No número 1, trace o caminho mais curto que poderá ser feito por eles, que estão no carro vermelho, para chegar ao destino, lembrando sempre de obedecer às placas de trânsito. Então, vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, vocês têm que contar quantos quarteirões vamos chegar até a casa amarela. Então, no número 2, de acordo com o caminho que você desenhou, por quantas quadras o carro vai passar e vai responder. Aqui no número 3, complete as frases. A avenida com a indicação e a rua com a indicação, tem as placas aí, tem espaço diferentes. Letra B, pode-se trafegar nessa avenida nos dois espaços. Cada quadra das ruas por onde o carro passará mede 100 metros, desconsiderando-se a largura das ruas. Quantos metros eles percorrerão do ponto inicial até a casa, se seguirem pelo caminho que você traçou no exercício 1? Então, eu fiz aqui uma imagem para que vocês pudessem estar olhando. Aqui nós temos, essa imagem. Vocês vão contar quantos traços tem, que são os números de quadra. E vão estar aqui respondendo. O que vocês vão fazer? Quantos que vocês contaram? Vocês vão multiplicar por 100 para saber quanto que vai dar. Porque a pergunta é: cada quadra das ruas por onde o carro passa mede 100 metros. Então, desconsiderando-se a largura das ruas, quantos metros ele percorreu? Então, quando ele passa por um lado, né, ele está passando por um quarteirão. Quando ele vira a curva, embora seja o mesmo quarteirão, você está contando com mais um quarteirão, porque é o metro percorrido pela lógica. Então, cada quadra seria uma parte, né, desse quarteto aí, passando por um lado da quadra. Então, vocês vão contar e vão multiplicar por 100. Página 7, nós vamos entrar na multiplicação. Nós temos dois modos de fazer essa multiplicação, aqui usando a adição. Então, o 100, 7 vezes, que já vai estar respondendo a questão anterior da 4. E assim, para representar a adição anterior, nós também podemos escrever. Se tem 7 vezes o 100 aqui, eu coloco o 7 e multiplico por 100, que vai dar o mesmo resultado, que vai caber certinho na atividade do número 4. Então, nós podemos usar esses dois modelos.
Então, nós vamos utilizar aqui multiplicação. No bairro onde o Vitor mora, cada quadra tem 50 metros. Para ir à padaria, ele precisa caminhar 3 quadras. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes 50, ou 50 vezes 3. Em cada lado das quadras do bairro em que Vitor mora, há 4 casas. Por quantas casas Vitor passa no caminho? Se você perceber, ele passou por 3 casas. Então, você vai multiplicar o 4 por 3. Aqui é uma representação de multiplicação, como que foi aqui em cima. Se eu tenho 7 vezes o 100, eu multiplico 7 vezes 100. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho 4 vezes o 25, eu vou botar o 4 e repetir o número que está sendo pedido. Aqui eu tenho 7 vezes o 30, vou botar o 7, o número que está sendo pedido e assim com os demais. Na página 8, nós trabalhamos com material dourado. 4 vezes 2 é só fazer 4 vezes 2 cubinhos. Então, aqui eu tenho, ó, um total de 8. 3 vezes 5, 15, eu posso substituir todos os cubinhos por uma barra, que vai virar a barrinha de 10, e os outros restantes, os cubinhos de 5. Aqui na página 9, eu tenho, utilizando as atividades com material dourado. Então, eu vou dar o exemplo aqui de 3 vezes 8, que dá 24. Se eu sei que 3 vezes 8 vai dar 24, a cada dezena eu tenho 10. Então, se eu tenho 20 aqui, cada dezena eu tenho 10, então eu preciso de 2 dezenas. Então, eu preciso de 2 cubinhos de 10 e mais o restante das 4 unidades soltas aqui. Então, eu tenho 2 cubinhos, que vai fazer 10, 20. Sobraram as 4 unidades, que vai virar 24. E assim vocês vão fazer com os demais. 2 vezes 8 e 6 vezes 5, utilizando material dourado. Aqui já é o contrário. Conte a quantidade de cubos de material dourado e escreva as multiplicações correspondentes e dê o resultado. Aqui você vai contar quantos cubos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho uma dezena, que são 10. E depois eu tenho 8 cubinhos sobrando. Então, vai dar o total de 18. 10 com mais 8, 18. Então, vocês vão ver na multiplicação qual é o número, quais os 2 números multiplicados que vai dar 18. Então, eu utilizei aqui o 3 vezes 6, que deu 18, que foi a representação desse material dourado aqui. 10 com mais 8, 18. E vocês vão fazer assim nos próximos também. Letra B, 4 vezes 7 e na letra C, 5 vezes 4. E aqui o material dourado no quadro de ordens. Aqui, 6 vezes 4, 24. Aqui está os 24 todinho, só que a gente vai ter que representar no quadro de valor. Então, eu vou trocar essas 10 unidades por uma dezena. Depois eu vou trocar novamente por mais uma dezena, porque aqui eu só tenho uma, preciso trocar por 2. Então, aqui eu já tenho 20, já fez os 20, então se eu preciso de 4 unidades, vai ficar as 4 unidades separadinhas aqui. 4 unidades e 2 dezenas vai dar 24, que é o resultado de 4 vezes 6. E aqui a mesma coisa acontece. Quando chegar a 10 unidades, a gente sempre troca por uma dezena. E vai para a casinha da dezena. E aqui na página 13, nós temos, usando o material dourado, o quadro de ordens do anexo 1. Você vai determinar os resultados, multiplicação simples. 3 vezes 7, 8 vezes 2, 5 vezes 8 e assim com os demais. No número 2, nós temos a multiplicação aí também. Em um estacionamento estão 6 triciclos, cada triciclo com 3 rodas. Vou fazer a multiplicação dos números que estão sendo pedidos aqui. 6 vezes 3. Em um estacionamento há 9 motos, cada moto tem 2 rodas. Vou utilizar os números que estão sendo pedidos para fazer a multiplicação. 9 vezes 2. E por um pedágio passaram 7 veículos com 5 pessoas. Então, eu vou fazer a multiplicação entre os números que estão sendo pedidos. 7 vezes 5. E na atividade da plataforma, as mesmas atividades apresentadas. Nós temos aqui, vocês vão representar esses números com material dourado. 15, vocês vão ver a questão da dezena e das unidades. E assim com os demais números, tudo em cubinho. Número 2, siga o modelo. Aqui deu 2 vezes 2, 4, porque eu vim no 2 e fui até outro 2 que deu 4 cubinhos. Então, deu 4. 2 vezes 3, 6, porque eu vinha do 2 até o 3. Se eu contar todos os cubinhos, deu 6. Mesma coisa vai fazer aqui, 2 vezes 4. Você vai do 2 até o 4 vai ver quantos cubinhos foram pintados. E 2 vezes 5, do 2 até o 5, ver quantos cubinhos foram pintados para ver o resultado. E aqui,
Questão de multiplicação também. Em uma rua há 8 bicicletas, cada bicicleta com 2 rodas. Vou fazer a multiplicação de 8 vezes 2. E numa reunião chegaram 8 carros com 4 pessoas cada uma. Vou fazer uma nova multiplicação de 8 vezes 4.